Voltamos com Folha no Ar, primeira edição. E agora estamos aqui com o prazer de receber aqui nos estúdios da Folha FM, Fátima Castro, fundadora da Casa Irmãos da Solidariedade. E você já dizia aqui para mim, quando entrou, né, 31 anos, que eu enlouqueci. Enlouqueceu num bom sentido. Fátima, essa sua loucura tem ajudado muita gente. Bom dia para você. Querido. Mais uma vez, bom dia, Luísio. Bom dia, Luísio. Muito prazer. Obrigado pelo convite. Está lindo aqui. Tá show. Parabéns. Nossa, uma coisa agradável, uma coisa aconchegante, uma coisa que acolhe a gente. Só te peço para chegar um pouquinho mais próximo do microfone, porque esse aí é bem direcional. Pois é tudo assim, chique. Vamos lá, Luísio, vamos começar esse papo. Vamos começar a falar com a história do Irmão de Solidariedade. É 88, não é isso, a fundação? Foi, 88. Como é que foi que te levou a abrir a casa? Olha só, Luísio, sem assim? pretensão nenhuma, né? Em 88, bateu uma mulher na minha porta, pedindo ajuda. E eu, sendo assistente social, encaminhando, fazendo exame, aquela coisa toda, acolhi essa mulher e, assim, comecei, ela doentada, e comecei a fazer um exame aqui, outro ali, ela melhorava de uma coisa, daqui a pouco vinha essa pessoa outra vez. Uma pessoa humilde, uma pessoa com 6 filhos, uma pessoa casada, não usava drogas, não era promíscua, não era trabalhadora do sexo, nem nada. E bem, tudo bem, eu lá na minha vidinha, né, criando meus filhos e tudo mais. E quando foi um belo dia, eu já não tinha mais exames para fazer nessa mulher. Quando foi um belo dia, um amigo meu, médico, ele falou assim: Fátima, a gente só falta fazer exame de AIDS nessa mulher. Eu falei: pelo amor de Deus, você tá louco. O que é isso? Eu, na minha ignorância, isso aí não dá em mulher, nunca vi uma mulher com AIDS, isso aí. Não era grupo de risco, né? Era grupo de risco, não era grupo de risco. O AIDS era chamado de câncer gay no início. Foi no início, porque o primeiro caso, na realidade, foi um comissário de bordo e que ele era gay. E isso espalhou-se, né? Uhum. Espalhou-se como um câncer gay, como aquela coisa, aquele peso em cima do homossexual. Pois bem, voltando para cá, eu fiz esse exame nessa mulher. Só que esse exame demorava 4 meses, Luiz. Imagina, hoje você vai na farmácia e compra um teste, né? Que eu estava falando para você hoje. Então, tem teste de farmácia hoje para HIV? Que é perigoso, né? Muito perigoso, ao meu ver. Então, o que acontece? Depois a gente fala... Vamos lá, do início. E quando eu lembro como se fosse hoje, que ela veio com aquele exame, assim, com um jarrinho de flores para me dar, falando: olha só, eu também não tenho isso, porque deu positivo. O meu mundo caiu, né, Luiz? Você imagina. Eu já tinha limpado a secreção dela, já tinha desmaiado. Eu já tinha deitado essa pessoa na cama da minha filha. Então, eu falei assim: eu já estou contaminada, meus filhos contaminados. Foi uma coisa, você imagina, naquele momento que passou na minha cabeça. E eu, né... Falei pro meu ex-marido, e ele me deu aquele esculacho, falando: tá vendo o que dá você trazer esse pessoal aqui pra ter, nós estamos todos contaminados. E eu fiquei assim: gente, quem que eu vou recorrer? Lembrei, fui procurar Betinho, no Rio. E ele também, na época, ele estava no Jardim Botânico, clandestinamente, porque ele era hemofílico, né, tinha AIDS. A única pessoa que eu lembrei de recorrer foi ele. Betinho, o irmão do Enfio. Betinho. Então, o que me levou foi esse desespero. Chegando lá, eu falei para ele: olha, eu estou cuidando... Aí contei a história, eu estou cuidando de uma pessoa aidética. Primeira coisa, você nunca fala essa palavra, que essa palavra não existe. Você falando aidético, você está falando que essa palavra é a própria... Você está falando que essa pessoa é a própria morte, está falando que essa pessoa está à margem do social. Isso é um estigma muito grande. E aí ele me deu as primeiras lições, falou que eu não pegava AIDS assim, tudo mais e tal, e que eu podia vir tranquila. Bem, eu comecei a atender essa pessoa, levei ela para o Ferreira Machado, que na realidade nem tinha DIP ainda, não tinha esse departamento DIP, departamento... de doença infecto-parasitária, tinha só uma ala que cuidava de tuberculose, essas coisas assim. Sim. Enfim, e quando essa pessoa estava lá, eu conheci mais 2 pessoas. Bem, eu fiz o teste, meu ex-marido fez o teste, aquela coisa, aquela angústia, mesmo assim eu fiz. Uhum.
E aquela angústia de esperar esse teste, a angústia era uma coisa assustadora, você não tem noção. Mesmo assim, eu ficava, gente, eu limpei fezes, eu limpei secreção. Essa mulher, sabe? Enfim, quando ela estava no Figueira Machado, por uma das infecções, o que aconteceu? Eu conheci mais 2 pessoas, Luiz. 2 pessoas que não tinham o vírus, não tinha para onde ir. Aluguei uma casa lá no Nova Brasília e ficamos ali, 2 pessoas. Chegou mais 3. Parece uma coisa, como eu falei, eu entrei e não tive como sair. E quando você pega uma coisa assim, eu fiquei meio doida na época. Falei, meu Deus do céu, sabe aquela coisa, você querendo ajudar, uma coisa que você me tomou. Eu, ao invés de cair fora, fiquei naquilo. Se me perguntar o porquê, como, eu não sei. Aluguei essa casa no Nova Brasília e ficamos ali. Ficamos ali por uns 8 meses. O proprietário soube, meu filho, botou fogo na casa, mas fogo, Aloysio. Mandou a gente embora e botou fogo. Já estava com umas 4 pessoas. Falei, gente, o que eu vou fazer? Foi aí que Jofre Batista, né, alugou essa casinha. Falou, não, vai ter uma casa lá no Jardim Carioca, você vai para lá. Ficamos ali. Daí um tempinho, meu filho, fizeram abaixo-assinado para eu sair. Eu falei, Jesus, pelo amor de Deus. E na época eu tinha ido até Garotinho, pedi para alugar uma casa, sem sucesso. Foi assim que Sérgio Mendes chegou, eu, pelo amor de Deus... Prefeito na época, né? Prefeito na época, e desapropriou a casa. A casa, você conhece, a casa era só uma coisinha na frente e tinha uma chácara enorme. E como a minha família tem empresa de construção civil e tudo, aos pouquinhos eu fui aumentando, doidamente, loucamente, aquela coisa, chegando gente, e aquela coisa, eu fazendo palestras, e todo mundo com preconceito contra mim, meus filhos. Olha, na escola, quando eu via assim, não tinha ninguém, se andasse comigo, você tinha AIDS, não tinha como. Então, assim, quando eu não ouvia nada dessas coisas, impressionante que eu não ouvia, que se eu ouvisse, eu acho que eu não estava nessa situação. E falando que eu ia ver candidata, que com certeza a próxima prefeita era eu, que eu era uma madame, que eu estava querendo aparecer, que essas coisas de AIDS, que não sei o quê. Aquilo tudo chegava até a mim de uma maneira, assim, tão pequena, com uma coisa tão grande. Eu estava falando para ele, gente, você não imagina a cena de terror que era, aquelas pessoas, como aquelas pessoas chegavam a óbito, aquela coisa esquelética. E eu, por incrível que pareça, eu rompi 2 manguitos, parece até surreal, mas 2 manguitos, por quê? De puxar corpo sozinha. Luiz, vou te contar, contando, ninguém acredita. Aquele filme que passa na minha cabeça, tá 31 anos agora, a fazer em julho, e eu tô nessa ainda. Enfim, desapropriou a casa, eu fui aumentando, foi chegando mais gente, aquela coisa toda. Olha, a casa virou referência nacional, como até hoje a gente recebe pedidos de Manaus, de não sei para onde, que não existe casa de apoio. Principalmente como a nossa, que ali tem tudo. Eles morrem ali, e ali nós temos toda a equipe multidisciplinar, nós temos psiquiatra, nós temos infectologista, nós temos fisioterapia, você viu ali, né? Uhum. Tudo ali para poder atender essas pessoas que não tem para onde ir. E hoje, assim, o perfil está mudado, que as pessoas querem o quê? Deixar os seus ali. E quem tem família? Eu não posso pegar quem tem família. Porque se eu pego quem tem família, não tem como. E o abandono social é muito grande. Você precisaria de um hospital de 10 andares. Nossa Senhora. Uhum. Que estava falando antes, estava falando em relação ao HGG, né? Que Exatamente. Se não tiver uma inter-relação com a rede conveniada, você precisa fazer mais 3 HGGs, né? Isso. Falamos disso essa semana passada. Não, estou falando porque eu disse aqui no início do programa, né? Que tem que ter uma base de apoio, né? Senão você não dá conta sozinho. Agora, vendo você falar isso, me lembra muito as narrações bíblicas sobre leproso, né? Nossa, é assim, idêntico. Aquela coisa, ninguém queria chegar perto, ninguém queria passar na calçada. Menino, é uma coisa que só quem vivenciou os 80, a década de 80, de 90, para entender o que é essa doença. E assim como o aidético, a palavra leproso também era estigmatizada, até que passaram a chamar só de hanseníase. Então, isolavam essas pessoas. Era. Né? E a AIDS também isola as pessoas moralmente. Você causa morte social antes de uma doença. Moral. É uma doença que
pode causar óbito, mas o pior de tudo talvez seja o óbito social que causa antes. Né? O julgamento, a solidão, você esconder uma coisa. E até hoje o preconceito, ele é muito grande. E eu ainda falo, por exemplo, não existe outra casa de apoio, entendeu, Luiz? Não existe outra casa de apoio. Eu fui construindo aquilo ali com a ajuda de poucas pessoas e aquilo ali ficou enorme. Para manter é complicado, para manter é difícil, porque, como eu te falei, eu tenho 40 mil reais da prefeitura e 32 do Ministério da Saúde, que é para casa de apoio. E tudo isso, como a gente estava conversando aqui em off, fica tudo muito inseguro daqui para frente. Então são 72, o que eu vou fazer? 72 mil de receita mês. O que eu vou fazer para aquilo ali, você vê. E é assim, matar um leão por dia. Matar um leão por dia, porque essas pessoas têm que comer, eu tenho que dar dignidade, porque eu estou ali para dar dignidade a essas pessoas. Porque se não fosse esse objetivo, eu não estou ali, qualquer momento que você chega, a casa vai estar super limpa, qualquer momento que você chega, não falta nada, está todo mundo direito, porque elas perderam tudo. E elas resgatam até mesmo a sua identidade na instituição, que muitas chegam ali sem documento, sem certidão de nascimento. Pessoas que já viviam à margem, entendeu? E acabam não tendo nada. Quando se vem doente, e hoje, né, a AIDS, como eu te falei, era esse flagelo, hoje nós temos aí o coquetel. Hoje a AIDS virou uma doença crônica. Mas, para isso, esse remédio tem que ser tomado. Rigorosamente. O AZT. O AZT foi o primeiro medicamento. O AZT saiu, né? Em 87. Agora, em 90... É um coquetel de drogas. Né? Em 94 vieram os antirretrovirais, ou seja, uma combinação que o médico te dá de acordo com as suas células CD4 e CD8, com a sua carga viral, que tem que ser feito de 6 em 6 meses, que a pessoa, hoje em dia, todo mundo sabe, que tem medicamento, tem problema. Sabe, tá tudo bem. Só que esse medicamento tem efeitos colaterais seríssimos. Esses medicamentos têm que ser tomados é tão forte que a carga viral, ela fica indetectável. Olha só, você faz um exame e dá indetectável, ou seja, o vírus não fica no organismo mais. Ou seja, se você tomar o medicamento. Agora, se parar de tomar, o vírus volta. Não existe adesão ao tratamento. Por quê? Para ter essa adesão, essas pessoas têm que ter comida. Sim, tem que se alimentar bem para não cair o sistema imunológico. E não tendo comida... E o Brasil é o único país que dá esse medicamento grátis. Enquanto em outros países é 3 mil reais, 2 mil reais que custa esse medicamento. Olha só. Você dá uma pérola, mas em contrapartida você não dá comida. Agora, Fátima, se fala muito que hoje o avanço do tratamento do HIV, e, quer dizer, não está mais na pauta, quer dizer, foi uma coisa que causou muito impacto lá quando chegou nos anos 80, tinha chegado desde os anos 70, né? Mas vamos falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Agora, que pelo tratamento, quer dizer, que a AIDS hoje seria encarada quase como uma diabetes, né? Quer dizer, é tratável. Que isso teria implicado, sobretudo nas gerações mais jovens, de não se cuidar adequadamente, que o número de casos estaria se elevando de novo. Isso é verdade? É assim, porque só quem está dentro do processo para saber, caiu, não caiu. Isso acontece que quando a gente está envolvida dentro, você vê que toda hora você recebe ligação, toda hora. Eu não vejo, Aloysio, ainda como uma queda. Vê se você entendeu. Eu tenho 40... Não, mas se fala elevação elevação. Elevação nas pessoas mais jovens. É isso. Isso está ocorrendo? Ocorre, porque eles não estão nem aí. Os jovens não estão nem aí. Eu acredito muito porque eles não tenham visto a cara da AIDS, como nós vimos. Isso que eu falei, nos anos 70, 80, né? Eles não acreditam nisso. E, além de não acreditar, tem aquela coisa, eu tenho medicamentos. Então, se eu contrair, eu tenho remédio. Eu te perguntei se... isso, é verdade. Se o fato de ser hoje tratável, muito mais do que era antes, está levando as pessoas a tomarem menos precauções. Com certeza, absoluta. Você não tem noção. Essa expressão que você
disse, a cara da AIDS, é um negócio muito sério. Porque a cara da AIDS era o exemplo que nós tínhamos. As pessoas se definhavam de forma e que sumiam da mídia. O único que apareceu e que fez questão foi o Cazuza. O Betinho também, né? O Betinho também. Mas o Betinho sempre foi magrinho. Mesmo antes da AIDS, ele sempre foi magrinho. Mas o Betinho se expôs porque é uma coisa, tipo assim, hemofílico. Tipo assim, eu não tenho essa culpa. Eu peguei porque eu tomei uma transfusão de sangue. Os dois irmãos, o Francisco Mário e o Henrique Filho, que era o Enfield. Porque era muito mais fácil. Eu peguei porque eu tomei uma transfusão de sangue. Não é o peso de que eu peguei e fiz sexo. Existe uma diferença muito grande nisso aí. E isso, hoje, ninguém pega mais o vírus através de uma transfusão de sangue. Porque é controladíssimo. Entendeu? E até mesmo a relação vertical de mãe para filho está controlada. Hoje, se a mulher fizer um pré-natal, já começa a tomar o medicamento no bebê dentro do útero e tudo mais. E fala, não, só para terminar. Então nós tínhamos o Cazuza e aquele Rock Hudson dos Estados Unidos, né, que eu ia falar sobre isso. O primeiro caso, assim, que foi antes do Cazuza, né? O primeiro caso, assim, que impactou o mundo foi o Rock Hudson, né? Se não me engano, foi 85, né? Porque era um galã dos anos 50, isso, 60, que escondia sua homossexualidade. Sim. Era um galã, homem alto, bonito, né? E foi casado, como você falou. Quando ele apareceu foi par da Doris Day, em várias comédias românticas dos anos 50 e 60. Chocou, né? Chocou, né? Agora, e aí veio o Rock Hudson, foi o primeiro caso, assim, no mundo que parou de falar em câncer gay, AIDS mesmo, né, e tal. E depois teve o caso do Cazuza aqui no Brasil e do Betinho, que deixaram a coisa... Deram cara. Agora, eu me lembro também que o Betinho, a frase do Betinho, que mudou muito o perfil do aidético quando o Magic Johnson, jogador de basquete do Los Angeles Lakers... Isso que eu ia falar, cara da AIDS, fez parte daquele Dream Team, o verdadeiro Dream Team de 92 de basquete. Ele já tinha AIDS nessa época. Já tinha AIDS. Quando ele admite que tá com HIV. Porque era vivo até hoje, que a carga dele é muito baixa, quase zero, porque é um super atleta, né? Um negro alto, 2 metros, forte. Aquele sinônimo de virilidade que você tem, né? E ele admite que está com AIDS. E aí, quer dizer, o heterossexual passou também a ser o alerta, porque se ele pegou, eu posso pegar também. Exatamente. Aí começou a abrir, né? E Betinho falou, se eu pudesse, mandava para esse atleta, mandaria um ramo de rosas e um pote de ZT. Porque quebrou o paradigma, né? O Magic Johnson quebrou o paradigma, né? E, por exemplo, quando o ano que o Cazuza morreu essa minha paciente. Incrível. E ela viveu tanto quanto o Cazuza, e o Cazuza teve até transfusão de sangue. Ele foi para fora, né? Teve todas as coisas. E ela não teve nada. E assim, e logo uma mulher aqui em Campos, foi o primeiro caso de mulher notificado, sabe? Então foi aquela coisa assim. Então, Luiz, até hoje eu estou nessa, você fala assim, você é doido? Eu acho que eu sou. Porque assim, é uma coisa que você vê as pessoas, quando não está hoje, né? Não morrem mais, aquela coisa, não tem aquela cara, mas você vê a coisa moral, a coisa social, viver à margem. Tem gente que até hoje leva o medicamentozinho dentro do vidrinho para chegar lá no trabalho, ninguém perceber. Exatamente. Bom, são 7h44. Eu vou lançar uma perguntinha para Fátima, para a gente conversar depois sobre isso. Uma coisa que você me disse uma vez que eu achei muito interessante. Você é uma pessoa espiritualista, certo? Sou, kardecista. Então você vai falar um pouquinho depois, na hora que for conveniente, da sua vida pregressa. Tá bom. Nós vamos ao intervalo e voltamos já com o Folha no Ar, primeira edição. Folha FM.